Evandro aqui no canal de Impedidos e vamos falar sobre esse jogo do Botafogo contra o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. O Botafogo veio com um time misto para esse jogo, já que ele tinha vantagem no placar agregado por ter marcado 2 gols no jogo anterior, que tem vídeo aqui no canal caso queira ver, e teve a adição do Léo Link no time dos titulares, já que o John tá basicamente acertado com o West Ham e a gente tá se preparando para ter um novo goleiro, né? E também o Davi Ricardo começou de titular, já que o Caio Pantaleão se lesionou no jogo passado, nem voltou pro intervalo por estar sentindo dores na parte posterior da coxa direita. E também teve a adição do Santiago Rodrigues, do Joaquim Correia e do Nathan Fernandes. A escalação do Red Bull, sinceramente, não vou falar tanto porque eu não conheço tanto sobre o time. E o começo do jogo basicamente se define como um completo domínio do Red Bull Bragantino, principalmente por conta do Praxedes, que estava sempre buscando espaço vazio e se locomovendo. E com esse bom momento do time, tem a primeira grande chance deles, que o Lankitana recebe um passe na linha de fundo e mete um cruzamento rasteiro pro John e mete um chute buscando o ângulo, mas ele tira tanto do goleiro que sai para fora o chute, e acredito que se fosse no gol, provavelmente seria gol, porque o chute foi forte e foi tirando e buscando o ângulo, então provavelmente ele teria feito esse gol se tivesse ido no gol. Lá pelos 10 minutos, o Praxedes recebe um cruzamento e ele domina meio mal, mas isso não importa porque ele vai locomovendo a bola e consegue cortar e ir cortando pro centro, até que, cara, ele simplesmente acerta um chutaço forte e no ângulo fora da área e consegue fazer um baita de um gol. Que quando a gente tomou esse gol, comecei a xingar muito o Léo Link, assim, falando, só foi mudar que a gente toma um gol desses, se fosse o John pegava. Só que, cara, acredito que mesmo se fosse o John lá, provavelmente não teria pego, porque foi totalmente mérito do Praxedes, sabe? O cara realmente acertou um baita de um chute. E infelizmente, pro lado da Red Bull, esse chute estava impedido na origem da jogada. O Praxedes não cometeu nada de errado nesse lance, ele foi perfeito basicamente, só que o companheiro dele tava com o calcanhar impedido, então ele perdeu esse baita golaço. E cara, o Praxedes depois desse acontecimento ficou muito abalado e sumiu da partida, assim. E eu até entendo ele, o cara tava voltando pro time titular, porque ele sempre foi inconstante na carreira inteira. Eu me lembro dele nos tempos de Vasco e como a torcida vascaína xingava o cara e falava que ele era um pereba. E tipo, agora ele tava voltando pro time titular e ele faz um baita de um golaço, só que aí o gol dele é impedido por uma coisa que nem é culpa dele, tá ligado? Então eu entendo ele, só que isso prejudicou muito o time dele, porque ele tava sendo o principal jogador que tava fazendo aquele time jogar bem. Mas, mesmo assim, mesmo com ele jogando mal, a partir de agora, o Red Bull consegue ter uma grande chance, com um escanteio que vai logo na cabeça do Pedro Henrique, e agora aparece ele, Léo Link. É incrível como o Botafogo tá tendo sorte com o goleiro nesses anos, já que em 2023 ele teve o Lucas Perry e depois o John e agora talvez o Léo Link. Vamos ver se o neto do Bournemouth vai ser melhor que esse, assim, ou vai ser do mesmo nível, que se tiver só do mesmo nível já vai tá bom. Obviamente eu tô falando que o Léo Link foi bom só por uma defesa, né? Ainda é muito cedo de falar alguma coisa, mas foi uma baita de uma defesa, temos que concordar. E depois desse acontecimento, lá pelos 30 minutos, o jogo no primeiro tempo acabou, basicamente. Eu não tenho mais nada pra comentar. Eu até fui ver os melhores momentos, assim, pra ver se eu tava me esquecendo de alguma coisa, mas não tava. É só isso. E depois disso, vamos pro intervalo. E, cara, o que eu posso falar dos jogadores do Botafogo? O Santiago Rodrigues custou 100 milhões de reais pra gente. E, mano, ele não custa esse valor na verdade, tá ligado? Tipo, porra, gente, o Luiz Henrique custou esse valor. Só um pouquinho mais caro, mas mesmo assim, se o cara jogasse pelo menos metade do que o Luiz Henrique jogava, tava bom, tá ligado? Só que o cara é um bosta, tipo, ele até melhora no segundo tempo, eu tenho que admitir isso. Só que o primeiro tempo dele foi péssimo, foi horrível, tipo, todas as bolas dele de passe, assim, ele tem eu vi as estatísticas dele,
E, tipo, ele teve uma alta taxa de passe, assim. Só que a maioria dos passes dele ia pra trás e tal. E, tipo, ele nunca tentava uma jogada individual. Tipo, só no segundo tempo que ele tentou uma e deu certo. Mas eu vou falar isso no futuro. Mas não é um jogador de 100 milhões de reais, sabe? E o Joaquim Correia, tipo, eu nem comentei no jogo passado contra o Cruzeiro, mas o Arthur Cabral tava errando muito pivô. Mas pelo menos ele acertava domínio. Só que agora o Joaquim Correia conseguia errar os dois, tá ligado? Eu sei que o Joaquim Correia, ele é meio armador assim, mas ele tava jogando centroavante, assim, ele tava sendo o nosso 9, basicamente. E cara, ele tava errando domínio toda hora. Tipo, a gente perdeu a bola mais, sei lá, umas 4 vezes só porque ele errava domínio, tá ligado? Que jogador, sei lá, velho, como esse cara jogou na Inter de Milão, tá ligado? Sei lá, obviamente é muito cedo de falar alguma coisa do cara, sabe? O cara chegou aqui na Copa do Mundo de Clubes, mas, mano, sei lá, estranho. Estranho, eu tava esperando muito mais. Quando eu soube que um jogador da Inter de Milão tava vindo pro Botafogo, eu fiquei muito feliz. Mas o cara tá me decepcionando um pouquinho, sendo sincero. E cara, a gente vai pro segundo tempo e, mano, eu fiquei muito nervoso, assim, logo de começo. Que o Marlon Freitas, um dos nossos maiores ídolos da atualidade da história, se pá, ele vai tentar cabeçar uma bola e o Lankton, ele também vai cabeçar essa bola, só que o Lankton vai de costas e o Marlon Freitas vai de frente. Com isso os dois se chocam, só que obviamente um jogador profissional cabeceando uma bola é muito forte, então o Marlon Freitas se deu a pior assim, já que ele cabeçou a nuca do Lankton basicamente, e ele acaba desmaiando em campo. O Alex Telles falou que o Marlon tava bem assim, só que ele tava meio inconsciente falando e tal. Ele saiu de ambulância do campo, mas espero que ele esteja bem. Ele saiu de ambulância porque é um procedimento lá, pelo que eu entendi. E quem entra no lugar dele é o Danilo, que ele estreia do jogo do Cruzeiro, só que eu me esqueci de comentar no vídeo anterior. E ele não fez nenhuma partida incrível assim, mas nessa partida ele joga muito bem. E vamos comentar do lance seguinte, ele recebe a bola e faz tipo um movimento meio estranho assim pra meter uma curva na bola e acha o Savarino fazendo uma corrida, e o Savarino fica de cara contra o goleiro do Red Bull Bragantino e marca seu gol. E cara, o Savarino já tava 4 meses sem marcar pelo Botafogo, então é bom ver ele marcando de novo, mas o Savarino não me dá aquela impressão que tipo ele tava jogando mal assim, pelo menos essas últimas partidas que eu gravei assim, ele tava jogando realmente bem. Tipo, eu falei no primeiro vídeo lá que ele tava jogando bem, mas antes daquela partida ele tava realmente desempenhando abaixo, mas felizmente ele fez esse gol, o último remanescente daquele quarteto histórico do Botafogo do ano passado. E, mano, Danilo desempenhou muito bem. Eu vi as estatísticas dele e ele não errou sequer um passe na partida inteira. Ele acertou os 22 de 22 que ele tentou, e acertou o passe longo e uma grande chance criada, que foi esta que eu narrei. E cara, depois disso ocorreu 3 substituições do Bragantino, entrando o Marcelinho Braz, o Thiago Borbas e o Arson, que basicamente os caras estavam desesperados pra tentar buscar resultado ou fazer alguma coisa. Só que não aconteceu nada disso, já que logo em sequência o Nathan Mendes tomou um segundo amarelo e é expulso. Porque o Nathan Mendes tenta parar o Santiago Rodrigues, mas não consegue e acaba atrapalhando uma chance boa de ataque do Botafogo e toma o segundo amarelo, sendo expulso do jogo. E logo em sequência, basicamente depois de 14 minutos que o Arson entrou, ele foi expulso. Ele deu um pisão criminoso no calcanhar do Joaquim Correia, que, cara, eu não gostei tanto da partida do Joaquim Correia, mesmo nesse segundo tempo que ele gerou uma expulsão. O Santiago Rodrigues melhorou, mas o Joaquim Correia eu não senti isso também. Mas foi isso, essa foi a partida do Botafogo contra o Red Bull Bragantino. É bem curta, não se incomoda com o vídeo tão pequeno, mas não teve muito o que comentar desta partida. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva e dê like, porque ajuda o canal, já que tá bem pequeno ainda. Obrigado, Yasmin, por tudo aí, por todas essas novas imagens da torcida. Muito obrigado, um beijo pra todos e tchau.